E as baladas de jogadores do Corinthians voltaram a causar no clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e traz todos os detalhes do projeto que envolve São Paulo, Cotia e fundos de investimento. Muita novidade importante sobre o tema. Falo também sobre Bento. Que história é essa de que o goleiro da seleção brasileira pode virar reforço do Flamengo em 2026? Falo também sobre um vidente que fez suas projeções para Palmeiras e River Plate. Para completar, Fluminense eliminado da Sul-Americana, Neymar ganhando fortuna em torneio de pôquer. Falo também sobre o Atlético, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês. Se for aqui, sem perder tempo, pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, deixa eu só dividir uma dica importante com vocês. O vídeo de hoje é patrocinado pela Midea. Sim, novamente a nossa parceira tá com tudo e veio junto comigo falar com vocês. A Midea, marca número 1 em eletrodomésticos inteligentes do mundo, transforma e descomplica nossos afazeres. Ela está sempre à frente e seus produtos se destacam pela modernidade e inteligência. Tem ar-condicionado com inteligência artificial, geladeira conectada por aplicativo e lava e seca que sugere o ciclo de lavagem. Aqui em casa só entra a Midea. Quer saber um pouco mais sobre esses produtos maravilhosos? Então corre e clica para saber todas as informações no site. Estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Agora sim, para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Internacional se acertou com o Ramon Dias, o técnico ex-Corinthians e Vasco, deve ser anunciado ao longo das próximas horas como novo comandante colorado, contrato até dezembro de 2026. Mas Nicola, e o Zubeldia? O Inter acabou voltando atrás na contratação do ex-São Paulo, diante da repercussão muito ruim entre torcedores colorados nas redes sociais. Quero contar também que o William Arão voltou a treinar normalmente e com bola nessa terça-feira e deve ficar à disposição de Juan Pablo Vojvoda para o próximo jogo do Santos, do domingo, contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Já o Racing da Argentina eliminou seu compatriota, o Vélez Sarsfield, outra vitória por 1-0 e está classificado para a semifinal da Libertadores da América. O adversário do Racing sai do confronto entre Flamengo e Estudiantes, que jogam na quinta-feira. Agora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, jogo super decisivo contra o Bolívar, mas a informação é outra. Quero contar para vocês que apesar do tropeço do time sub-20 na temporada rebaixado no Brasileiro Sub-20, o Galo põe muita esperança nas categorias de base, especialmente no Sub-15 e no Sub-17. A avaliação entre acionistas do Galo de que especialmente o time Sub-17 pode assegurar ganhos esportivos com utilização de atletas no time principal e depois vendas muito interessantes. Uma conta rápida feita indica cerca de 100 milhões de euros com vendas de atletas formados por esse time Sub-17 que tem, por exemplo, o Veneno, Mosquito, Cauã, Riquelme, Índio, Guti, Gomide, Jonatas, Ronaldo, Pacini, Vitão, Vieira e Pedro Cobra. Importante dizer que 100 milhões de euros dentro da dívida do Atlético, 2 bilhões e 100 milhões, a gente está falando de mais ou menos 620, 630 milhões de arrecadação, dinheiro super importante, até para que o Atlético volte a ter uma condição saudável do ponto de vista financeiro. Galo que costuma revelar bons jogadores, mas faz vendas grandes para o exterior de maneira muito espaçada, né? Nessa temporada vendeu o Alisson para o Shakhtar Donetsk por 14 milhões de euros. A outra última grande venda havia sido do Savinho em 2022 para o Grupo City. Na oportunidade, operação de 6 milhões e meio de euros. Se a gente voltar mais no tempo, vai para 2016, com a saída do Gemerson para o Mônaco. Depois, em 2013, do Bernard para o Shakhtar Donetsk. Hora de falar sobre Neymar, que ganhou uma fortuna em um torneio de pôquer. Enquanto o Santos jogava contra o São Paulo na Vila Belmiro e o Neymar assistia do camarote, ele participava do primeiro dia de um torneio de pôquer. Sim, dá para jogar pôquer de maneira virtual. E no fim das contas, o Neymar acabou ficando com a segunda colocação na classificação geral, embolsando 529 mil reais. A gente está falando de mais de R$500 mil. Segundo organizadores da plataforma do torneio, o Neymar jogou boa parte do primeiro dia de competições lá do camarote dele da Vila Belmiro. Deu para quem assistiu ao jogo entre Santos e São Paulo, vitória do Santos por 1-0, deu para ver o Neymar durante a partida concentrado em assistir ao Santos, e ele estava inclusive ao lado da filha.
Só para completar, registrar que o vencedor desse torneio de pôquer foi um canadense que embolsou 129 mil dólares ou 688 mil reais. Preciso aprender a jogar pôquer de maneira urgente. Hora de falar sobre o Fluminense eliminado da Sul-Americana. O time empatou em 1-1 nessa terça-feira com o Lanús em pleno Maracanã, diante de 43 mil pessoas. O Fluminense abre o placar 1-0, cria inúmeras oportunidades para ainda no primeiro tempo fazer o 2-0, no segundo tempo a pressão continua, mas em um contra-ataque, como já havia acontecido na Argentina, o Lanús chegou à marcação de um gol. Com esse empate 1-1, um placar agregado de 2-1 a favor dos argentinos, que chegam às semifinais da Sul-Americana. Para piorar a situação do Flu, depois da partida, durante a entrevista coletiva, Renato Gaúcho anunciou sua demissão. Ele pediu para ir embora, se mostrou muito cansado e esgotado. A declaração do treinador do Flu: acabei de pedir a demissão para o presidente. Infelizmente, saímos de uma competição, mas estamos bem no Brasileiro e na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não sairia, mas vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol, já que eles entendem pra caramba. Surgiu durante a madrugada a informação de que o Cuca é um dos alvos do presidente Mário Bittencourt para substituir o técnico Renato Gaúcho. Conversei com o Cuca na manhã dessa quarta-feira e ele disse que não foi procurado e que nesse momento há uma situação delicada envolvendo o irmão dele, que passou por nova cirurgia cardíaca. Não descartou trabalhar no Flu, mas disse que ainda não foi procurado. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre Palmeiras e River Plate. Você tem palpite para o jogo dessa noite? Vale a lembrança de que o Palmeiras venceu na ida na Argentina por 2-1 e joga por qualquer empate ou vitória para passar às semifinais da Liberta. Pois bem, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, jogou as cartas para saber quem passaria. E a partir dessa leitura de cartas dá para cravar, segundo Luiz Filho, que o Palmeiras estará entre os 4 semifinalistas da Libertadores da América. O único alerta que ele deixou é que o Palmeiras não pode se acomodar com a vantagem do empate e precisa de uma postura dominante, segundo as cartas. Isso é o que deve acontecer com o Palmeiras bem superior ao River Plate. Também, segundo a leitura do Luiz Filho, o River Plate não tem bons sinais a partir das cartas, deve fazer outro jogo ruim. No primeiro tempo na Argentina, o Palmeiras foi muito superior, fez 2-0 e teve chance até para ampliar o placar com bola na trave. Segundo também a previsão a partir das cartas, uma confusão deve marcar o fim da partida, além de faltas extremamente duras, que os jogadores do Palmeiras têm uma cabeça no lugar, até porque, em caso de classificação, se expulsos, ficam de fora do jogo contra São Paulo ou LDU. Vencedor desse confronto que acontece na quinta-feira será o adversário do Palmeiras, se o Palmeiras confirmar sua classificação. Só para completar sobre o Verdão, 35.500 ingressos vendidos de forma antecipada. Confesso que eu esperava um público maior, ou com uma venda de ingressos mais rápida. A coisa tem acontecido de maneira lenta e gradual. Hora de falar sobre o Flamengo. Contei para vocês no vídeo dessa terça-feira que o Fla vai buscar um goleiro grande, de nome, para 2026. E quase que simultaneamente a essa informação surge o nome de Bento, goleiro da seleção brasileira, 26 anos de idade, atualmente no Al Nassr. A situação dele na Arábia Saudita é meio delicada. Ele tem jogado muito pouco no Campeonato Saudita. Para falar a verdade, ele não jogou no Campeonato Saudita. O Bento falha na Supercopa, torneio que abre a temporada, e a partir daí o técnico Jorge Jesus passou a optar pelo goleiro da seleção saudita para os jogos locais. O Bento tem sido utilizado apenas em jogos da Copa do Rei. Nessa terça-feira o Al Nassr venceu a partida da Copa do Rei e também numa espécie de competição B da Champions Asiática. A verdade é que o Bento perdeu espaço no time saudita e para continuar sendo convocado para a seleção brasileira, ele vai precisar buscar outro clube do que o Al Nassr. Saída na virada do ano é algo emergencial se ele quiser ter a oportunidade de jogar a Copa do Mundo. Duvido que o Carlo Ancelotti siga convocando o Bento com essa situação de reserva na Arábia Saudita. O grande ponto e problema para que o Flamengo o contrate diz respeito ao seu salário. Ele ganha quase 3 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. Não há nenhum jogador no Flamengo com um salário tão alto. O Rossi, que é titular absoluto, ganha pouco mais de 1 milhão de reais mensais. Só para arrematar, lembrar também que o Al Nassr, quando o contrata do Atlético Paranaense, gasta 18 milhões de euros. Você, na condição de presidente do Flamengo, investiria quanto para ter um goleiro como o Bento no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
Hora de falar sobre detalhes do projeto do São Paulo em Cotia. Júlio Casares tem conversado com uma série de grupos de conselheiros para explicar todo o funcionamento dessa ideia. Tudo para que, na reunião do Conselho Deliberativo, o projeto seja aprovado e possa entrar em vigor. E durante essa apresentação, uma série de informações novas vieram a público que eu queria dividir com vocês. Primeiro, a ideia é captar até 350 milhões de reais. E essa grana vai ser utilizada quase que integralmente para a contratação de atletas de 11, 13, 15, 17 e até 20 anos. Jogadores com talento na América do Sul, sub-20, poderão ser contratados, independente do país. E aí, para reforçar essa ideia, o São Paulo pretende aumentar de 8 para 20 sua rede de observadores, com atuação no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e no Equador. A ideia é que o São Paulo tenha os melhores jogadores sub-20 da América do Sul. Surge um jogador de enorme destaque no sub-17 de uma equipe equatoriana. São Paulo vai e compra o atleta, para que ele venha terminar sua formação em Cotia, seja aproveitado no time principal e garanta uma enorme venda. Parceria com 4 clubes formadores do Brasil. A ideia é que o São Paulo se aproxime de times que têm lastro, têm capacidade de revelação de atletas, para que assim que surjam jogadores bons nesses times de base, o São Paulo tenha uma preferência para a contratação desses jogadores. O São Paulo também vai dar ênfase para a busca de atletas contratados para o sub-15. São jogadores semi-prontos que não demandariam tanto tempo para serem aproveitados no time de cima. Para completar, a meta do São Paulo é chegar a 708 atletas em Cotia, tendo cerca de 90% deles integrando as categorias A e B, que são a categoria de atletas com enorme potencial de venda e que chegariam para serem titulares da equipe principal. Só para fechar, o São Paulo também já deixou bem claro para os conselheiros que todo esse processo de profissionalização em Cotia vai ser tocado por executivos do mercado, nada de diretor estatutário, gente do conselho. A ideia é contar com os melhores do mercado e eu já disse para vocês ao longo da semana que Gustavo Grossi, ex-River Plate, Internacional e atualmente na AFA, é um dos cotados. Sandro Orlandelli, que trabalha na Major League Soccer, é outro. Para completar o noticiário do São Paulo, Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo treinaram sem restrições nessa terça-feira e devem estar à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de quinta contra a LDU. Dos 3, o único que tem condição de iniciar a partida é o Oscar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Jogadores do Timão na balada de novo. Craque Neto contou nessa terça-feira em seu programa que Rodrigo Garro e André Carrijo estiveram na festa de John Vlogs, que aconteceu durante o final de semana, festa recheada de mulheres. Depois descobriu-se também que Héctor Hernandes, que tem treinado à parte no Corinthians, foi outro corintiano a participar dessa festa. O que pega pro Garro e pro Carrijo é que eles se recuperam de contusão, e não ficou legal entre torcedores do Corinthians a notícia de que 2 atletas machucados, que precisariam estar em repouso, estavam na balada. Pois bem, não para por aí. Gaviões da Fiel tem a informação de que antes do jogo contra o Sport, derrota por 1-0 na Ilha do Retiro, jogo horroroso do Corinthians, jogadores, no plural, estiveram em uma festa. Entre esses atletas, presença de jogadores cariocas. Os nomes não foram revelados, a Gaviões tem essa informação e promete soltá-la no momento mais adequado. Não é a primeira vez que baladas surgem e causam preocupação entre torcedores alvinegros. Antes do jogo contra o São Paulo, uma partida horrorosa que o Corinthians perdeu, também surgiu notícia de que atletas foram para a noite. Até por isso, durante algumas semanas, o Corinthians retomou as concentrações para jogos em São Paulo. O Timão havia abolido essa ideia de concentração em São Paulo, os jogadores se apresentavam apenas no dia da partida, no centro de treinamento, para almoçar, descansar um pouquinho pela tarde e jogar à noite. Essas concentrações foram retomadas em alguns jogos, exatamente por conta desse episódio contra o São Paulo. Repercussão muito negativa e o torcedor bastante chateado, até porque dentro de campo o Corinthians não vem jogando bem. Para completar o noticiário, só registrar que a Corte Arbitral do Esporte, na noite dessa terça-feira, condenou o Corinthians a pagamento de 41 milhões de reais a Matias Rojas. O Corinthians tem 45 dias para fazer essa quitação, sob o risco de nova punição, que pode ser um transfer ban ou uma punição mais grave, como até a perda de pontos. O Corinthians já entrou em contato com representantes do meio atacante paraguaio para tentar uma solução. Agora já são 82 milhões de reais em pendências na FIFA, 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres, que não foi paga, mais 41 milhões de reais por conta dessa saída do jogador Matias Rojas.
quem os grandes responsáveis pelo Matias Rojas, Duílio Monteiro Alves, que o contratou e não pagou, Augusto Melo, que prometeu que bancaria e regularizaria toda a situação e um mês depois já havia atrasado o pagamento. Se você, torcedor corintiano, que pensa sobre o tema, já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.